Brasil vive uma transformação silenciosa e irreversível. A população está envelhecendo, a expectativa de vida aumentou, o número de idosos cresce em ritmo acelerado e, com isso, surgem novos desafios para a saúde, a assistência social, a garantia de direitos e as políticas públicas. Diante desse cenário, uma pergunta se impõe: o Brasil e o Maranhão estão preparados para envelhecer? Isso é sobre esse tema que começa agora o Contraplano de hoje. O envelhecimento da população não é mais uma projeção para o futuro. É uma realidade que já modifica a estrutura das famílias, dos serviços públicos e da economia. Para esse bate-papo, vamos conversar com o promotor José Augusto Gutrim, coordenador do Centro de Apoio de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência do Ministério Público do Maranhão, Mariane Oliveira, médica geriatra, José Reinaldo Ribeiro, economista e tecnologista de informações do IBGE Maranhão. Sejam todos bem-vindos aqui ao Contraplano, começando com o IBGE. Reinaldo, qual é a projeção da população maranhense em relação ao envelhecimento? Em primeiro lugar, queremos agradecer esse convite para trazer algumas informações sobre esse importante dado do desenho etário da população brasileira e, mais especificamente, da população residente no Maranhão. Então, os números do Censo Demográfico 2022 trouxeram algumas alterações, inclusive sobre a dinâmica demográfica do ponto de vista regional. Alguns estados passaram a ter uma dinâmica maior do que outros. O certo é que esses números trazidos pelo IBGE através do Censo Demográfico 2022 permitiu ao IBGE, em 2024, publicar o novo estudo sobre projeção de população, 2000 até 2070. Tá? E o que esses números estão mostrando? De fato, o envelhecimento da população, e nós podemos ver isso através de 2 ou 3 indicadores básicos. Falando sobre índice de envelhecimento. O que é esse indicador, índice de envelhecimento? Índice de envelhecimento é quando eu relaciono o total de pessoas de 0 a 14 anos com o total de pessoas idosas. Pode ser de 60 ou 65 anos. Do ponto de vista do Estatuto do Idoso, é 60 anos. Mas o IBGE, às vezes, publica algumas estatísticas com 65 anos para efeito de comparabilidade internacional, sim, principalmente com os países da OCDE. Então, vamos lá. Reinaldo, índice de envelhecimento. Em 2000, por exemplo, aqui no Maranhão, trabalhando com o índice de envelhecimento da população idosa 65 anos ou mais, era de 13,3. Ou seja, para cada 100 pessoas de 0 a 14 anos, eu tinha 13,6 pessoas com 65 anos ou mais de idade. Em 2026, de acordo com essa projeção de população, já era para cada 100 pessoas de 0 a 14 anos, 41,8 com 65 anos ou mais de idade. Isso aponta, de acordo com a projeção, que em 2043 nós teremos mais pessoas idosas de 65 anos ou mais do que pessoas de 0 a 14 anos de idade. E quando se trabalha com corte etário de 60 anos ou mais de idade, isso vai acontecer daqui a 10 anos. Em 2036, de acordo com essa projeção de população, dadas as condições, que elas podem se alterar com o tempo, e o IBGE pode publicar uma nova projeção, em 2036 teremos mais pessoas de 60 anos ou mais de idade do que pessoas de 0 a 14 anos. Isso tem a ver com a taxa de fecundidade total, que vem caindo. Hoje já está abaixo de 2,1 filhos por mulher em idade fértil, tá? E, portanto, quando a gente tem um número abaixo de 2,1, 2,1 você repõe a população. Abaixo disso, você não repõe. E o que vai ser mais determinante para a dinâmica demográfica vai ser o fator migratório, que foi um fato que teve peso aqui no Brasil. Algumas regiões receberam migrantes
e outras, na verdade, expulsaram pessoas, né? O caso do Maranhão, tá? A gente percebe, através dos dados do censo demográfico, uma corrente migratória que já vem desde a década de 90, segunda metade da década de 80, né, atingindo pontos mais extremos do Brasil, como Mato Grosso e Santa Catarina. Tá? Isso eu falei de um indicador índice de envelhecimento. Vamos para a taxa de envelhecimento, percentual de pessoas idosas no conjunto da população. De acordo com a projeção de população, né, agora, em 2026, nós já somos, população de 60 anos ou mais de idade, aqui no Maranhão, 13,3% da população, 931 mil pessoas idosas. Quando se trabalha com população idosa de 65 anos ou mais, 9,3%, tá? Um pouco abaixo da média do Brasil, que é de 12%, tá? E aqui no Maranhão, 650 mil pessoas, 2026, com 65 anos ou mais de idade. E isso vai ter impacto, só para encerrar essa primeira intervenção nossa, sobre um outro indicador, razão de dependência. Pessoas idosas em relação à população em idade ativa, tá? Onde eu relaciono o total de pessoas, ou de 60 ou 65 anos de idade, em relação ao total de pessoas em idade ativa. Se eu trabalho com 65 anos ou mais de idade, a idade ativa vai ser de 15 a 64 anos. Se eu trabalho com a população de 60 anos ou mais de idade, né, idosa, a idade ativa vai ser de 15 a 59 anos de idade. E essa razão de dependência, ela vem crescendo, sendo que aqui no Maranhão, para a população de 65 anos ou mais de idade, tá, para cada 100 pessoas em idade ativa, 65 anos ou mais de idade, nós temos 13,5 idosos, né? E no caso de 60 anos, para cada 100 pessoas em idade ativa, 20,5. Números que estão ainda abaixo da média do Brasil e inclusive de alguns países. Não podemos esquecer que o Japão, 29,1% da população japonesa, tá, tem 65 anos ou mais de idade. Tá? Doutora Mariana, a gente está envelhecendo saudavelmente? Como é que está esse processo e o que você acompanha no consultório? Interessante essa descrição, né, de relação de dependência, como isso realmente faz refletir o grande problema do envelhecimento. Então, realmente, a gente não está envelhecendo de forma independente. A maioria das pessoas idosas envelhece dependente de terceiros. Então, isso é um indicador de má qualidade de vida nessa fase da vida. Então, precisar de alguém para fazer compras, fazer as tarefas da casa, preparar um alimento complexo, uma refeição completa, gerir financeiramente a vida, seja em banco, seja em pagamentos, né? Tomar os remédios com segurança, caminhar a determinada distância para resolver algo, dirigir ou usar um transporte público ou privado de uma maneira adequada e segura, esse é um grande problema. E quando acontece, quando surge alguém independente, surge um cuidador. Então, o que a gente sabe, né? Que existe um processo de perda funcional e a gente precisa pensar em desacelerar essa perda funcional. E existem várias estratégias, existem várias perguntas e várias respostas para isso, né? A grande questão é adiar a perda funcional, desacelerar esse processo para que se viva muito tempo de uma maneira com qualidade, de uma maneira o mais independente possível e com todas as benesses que isso vai trazer, né? Tanto individualmente quanto de forma coletiva. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas passam os últimos anos da vida muito mal, com uma qualidade de vida muito ruim, dependente e com muito sofrimento, seja psicoemocional ou físico, né? Então, realmente o envelhecimento hoje no Brasil e no Maranhão ainda precisam de grandes intervenções para a gente tornar essa experiência a melhor possível, né?
todo o potencial que o envelhecimento pode trazer. Doutora, sobre esses dados apresentados pelo Reinaldo do IBGE, você constata isso frequentemente no consultório, no seu dia a dia como profissional Sim. dedicada à saúde de pessoas idosas? Sim, uma coisa interessante, que é um aspecto que a gente precisa, né, identificar, por exemplo, o número de familiares, o número menor de pessoas nessa família, né? Então, eu já tenho pacientes idosos que não têm filhos. Então, quem gerencia são os sobrinhos. Às vezes não tem sobrinhos, é o irmão idoso mais novo quem vai gerenciar aquele cuidado, quer dizer, que vai marcar uma consulta, que vai agendar exames, que vai administrar uma casa, às vezes com vários idosos. Então, esse núcleo familiar pequeno, mesmo com um poder aquisitivo bom, que possa suprir uma assistência, precisam uma mente pensante para gerenciar aquele cuidado. E falta, às vezes, essa pessoa. Ou então, a gente tem um núcleo muito pequeno. A gente também tem filhos que moram em outros estados, em outros países. E é esse idoso, onde ele vai morar, onde essa pessoa idosa vai morar. E a carência de serviços que atendam essas várias realidades. É lógico que um núcleo familiar grande não significa uma família feliz. E unida, né? Ou um cuidado de qualidade. Às vezes são 10 e um é sobrecarregado, né? Você sabe disso, né, doutor Coutrinho? Então, existem várias realidades dentro do envelhecimento brasileiro e maranhense, né? E a gente vê mesmo tanto um maior número de pessoas acima de 80 anos, a gente vê o núcleo familiar pequeno, que é representado por esse número cada vez menor, a taxa de fecundidade baixa, e a gente também vê uma demanda muito grande, né, de modelo de assistência, de serviços, como gerenciar agora essa realidade e tentar minimizar ou aliviar, né, os problemas que surgem, os desafios que surgem. Doutor José Augusto Coutrinho, em relação à nossa legislação, uma das mais avançadas que a gente tem no mundo, ela tem acompanhado a velocidade desse envelhecimento aqui no Estado? Como é que tem sido o trabalho do senhor nesse aspecto? Primeiramente, eu quero agradecer em seu nome, TV Assembleia, pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com o doutor Reinaldo, a doutora Mariane. É sempre bom de compartilhar saberes, né? Entender que cada um vem fazendo em favor das pessoas idosas em nosso Estado. Pois bem, a nossa legislação ela é, sim, avançada, assim como a nossa Constituição, quando ela surgiu em 1988, extremamente avançada. O problema é que o difícil é tirar ela da letra fria e torná-la realidade, porque ela vem exigindo que o poder público estabeleça políticas públicas. Então, a primeira coisa é que tenha sensibilidade contra esta população e reconheça que realmente o Brasil está envelhecendo, né? A sua população está envelhecendo num ritmo acelerado e de forma não muito boa ou de forma bem ruim, para ser bem claro. Nós não estamos envelhecendo bem, nós estamos vivendo mais, mas isso não significa que nós estamos envelhecendo bem. Aqui já foi apontado alguns dados e a doutora já disse alguns problemas que ela tem enfrentado no seu consultório. Só para você ter ideia, há algum tempo atrás, você pode até me atualizar, nós não tínhamos pouquíssimos médicos de especialidade em geriatria. Na época tinha 11 para o Maranhão todo, eu não sei quantos estão agora, mas sim, cresceu. Eu tive no Hospital Dutra, a convite da doutora, eu esqueci o nome dela agora, aquela Zali, para alunos, para ver se estimulava os alunos procurarem especialidade. Os cuidadores que foram citados aqui, já há vários cursos de treinamento para que pessoas que aprendam a cuidar de idosos. Você não pode simplesmente assim, você quer cuidar de um idoso, venha para cá. Não é desta forma, sim, você tem que ter algum conhecimento sobre envelhecimento, sobre gerontologia, e até hoje não está regulamentado, não existe uma lei parada. Tudo isso aí é falta de sensibilidade do poder público. Também, você não vê essa discussão.
Eu agora, e toda vez que chega uma eleição, eu fico curioso para ver quais são As propostas. as propostas para este público. Você não ouve nada, absolutamente nada. E, às vezes, quando surge, são estigmatizações, coisas estigmatizadas. Ou então que vão propor apenas coisas de lazer. Então, isso gera preocupação. Esses dados que foram revelados aqui pelo Dr. Rinaldo são dados concretos, científicos. E alarmantes, né? E alarmantes, são parâmetros para que se trabalhe. Aqui tem a base, certo? Então, tudo isso aqui fala a nossa legislação, para você ter ideia, para ela sair do Plano Nacional da Pessoa Idosa, de 1992, até se tornar um estatuto, foram 11 anos. 11 anos. Envelheceu e demorou, né? Demorou. Para você chamar o idoso de pessoa idosa, reconhecer o idoso como pessoa idosa, ocorreu em 2018. Para você ver como as coisas são lentas. Evolução lenta. Evolução lenta. Vou te citar um outro exemplo já para fechar essa primeira parte aqui. Que eu, se não me empolgo, vou falar um tempo. A questão das medidas protetivas que foram faladas aqui, talvez a gente fale um pouco sobre violência. O quanto o idoso é violentado e o quanto é difícil ele, às vezes, reconhecer ou então denunciar. Nós temos no Estatuto da Mulher o que se chama medida protetiva. Sim. Sempre que ela sofre violência, medida protetiva é imediata, existe uma política pública fantástica, está se trabalhando essa violência alarmante. Lá no Estatuto não tem essa previsão específica. Na época a gente andava fazendo adaptações, mas ainda existia magistrados com alguma resistência. E algumas situações que ontem eu ainda me assustei, que mulheres, quando completam 60 anos, como foi pontuado aqui pelo Renato, porque nosso estatuto diz que a pessoa completar os 60 anos, ele é considerado uma pessoa idosa. A nossa ordem é cronológica, porque houve da Organização Mundial de Saúde, alguma para os países que tivessem essas grandes diferenças sociais, de envelhecimento, questões de pessoas não envelhecemos iguais, quem trabalha na carvoaria, trabalha nesse sol escaldante, é diferente de quem trabalha numa área que tem acesso a muitos serviços. Ponto. Então, às vezes, uma mulher, ela é agredida enquanto mulher, mas só o fato dela ter 60 e tantos anos, a casa da mulher às vezes não recebe, porque entende que tem que ir lá para a pessoa idosa. Ela não foi agredida enquanto idoso, ela foi agredida enquanto mulher. Então, são desafios que precisam ser superados e que resolve assim. Só para pontuar coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, com essa minha fala, eu encerro aqui como é difícil você tirar aquelas previsões legais que foram feitas, que são avançadas realmente, a letra fria, que se chama nominal, e torná-la material e torná-la concreta. Reinaldo, sobre esse processo de envelhecimento aqui no Estado, como é que ele funciona nos municípios? Tem um município que prevalece mais ou ela tem uma dinâmica equilibrada? Vamos lá. O Censo Demográfico 2022, que o estudo da projeção de população do IBGE, publicado em 2024, ele traz informações para os recortes Brasil, grandes regiões e estados. E os municípios. Então, a fonte de informação para saber como é que está isso nos municípios é indo ao censo demográfico, né? Então, o que me diz o censo demográfico? Vocês perguntarem assim, Rinaldo, quais são as regiões aqui do Maranhão onde a gente tem uma maior taxa, por exemplo, de envelhecimento, uma taxa de envelhecimento, tá? Então, se destaca em primeiro lugar a região geográfica de São João dos Patos, tá? Onde 14,7% da população tem 60 anos ou mais de idade. Em segundo lugar, a região geográfica de Pedreiras, com 14,5%, e de Cururupu, com 14,3% da sua população em 2022, com 60 anos ou mais de idade. Então, são regiões que já merecem, da parte, né, das políticas públicas, um olhar, né, mais específico, né? Quando a gente olha por município, é interessante que nós temos 4 municípios dessa região do litoral ocidental maranhense. Em primeiro lugar é Guimarães. Guimarães é o município do Maranhão que tem o maior percentual de pessoas idosas, tá? Chega a 17,9%. Aí vem Nova York, que é lá na região de São João dos Patos, né? E Porto Rico do Maranhão, Bacurituba e Bequimão.
Em relação a esses municípios do litoral ocidental maranhense, a gente tem que entender o seguinte: são municípios em que não tem uma economia muito complexa, muito dinâmica, os mais jovens saem e os idosos ficam. Isso acaba interferindo na taxa, né? E isso faz com que os mais jovens, né, quando eles voltam, não voltam apenas para um passeio, para fazer uma visita. Os idosos ficam lá e os mais jovens têm que sair em busca de trabalho, melhores condições de estudo. Isso já é antigo, continua ainda a acontecer, mesmo com a presença hoje de ensino superior em vários municípios, né? Isso no passado já foi bem mais forte, né? Enfim, então são dados trazidos pelo censo demográfico. A gente falou aqui ainda há pouco, a doutora Mariane e o doutor Coutrin, sobre qualidade de vida. Então vamos trazer um número aqui do censo demográfico. Pessoas com deficiência. Deficiência ou auditiva, ou visual, ou de mobilidade, né? Pode ser membros superiores ou inferiores, e mental e intelectual. Aqui no Maranhão, do total de pessoas com deficiência, né, 41,1% tem 60 anos ou mais de idade. Porque é de se esperar que, à medida em que a fisiologia do corpo vai se envelhecendo, as pessoas podem perder uma habilidade, né, enfim. E às vezes não é só uma deficiência, pode ter mais de uma deficiência. No Brasil, tá, é 45,4% das pessoas com deficiência têm 60 anos ou mais de idade. Mas aí vem um outro dado que é preocupante para entender a qualidade de vida da nossa população idosa. Com deficiência e idosa. Ou seja, se eu pego o total de pessoas de 60 anos ou mais de idade, aqui no Maranhão, 26,8% delas têm alguma deficiência. Esse percentual no Brasil é 20,3%. E esse percentual do Maranhão é o segundo mais elevado. Só está atrás do Piauí, que tem 28,1%. Isso está sinalizando que a nossa população idosa está envelhecendo, né, que talvez com uma qualidade, né, provavelmente com uma qualidade de vida comprometida, né? Um outro número também que eu acho que é interessante para a gente entender essa qualidade de vida da população idosa. Taxa de analfabetismo. Mais da metade da população analfabeta no Maranhão, 52% dos analfabetos têm 60 anos ou mais de idade. Esse é o chamado passivo histórico, passivo do passado, que está aqui no presente. Influenciando agora no presente. Enquanto a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade aqui no Maranhão, que até vem caindo, né? É um indicador que é interessante, mas ainda é o dobro da média do Brasil, mas está na casa de cerca de 10%, tá? Entre os idosos, para cada 3 idosos, 60 anos ou mais, não sabe ler e escrever, 33%. Embora reduziu-se bastante, tá? E isso nos últimos 10 anos, era mais de 40%, isso em 2016, e veio reduzindo, tá? Então nós temos uma população idosa, né, uma parte considerável dela não sabe ler e escrever, e isso certamente é fator limitativo. E saindo do estado da arte das estatísticas e entrando no estado da arte propriamente dita, a arte em si, cinematográfica, tem um famoso filme britânico de 2016, Eu, Daniel Blake, que explica muito bem essa situação do idoso, onde ele vai em busca dos seus direitos na Inglaterra, e lá a pessoa chega e diz: entre na internet. E ele, coitado, morando sozinho, né? População também, essa questão de número de idosos morando sozinho é um outro debate que tem que ser travado. Aqui no Maranhão, 21% dos domicílios tem uma pessoa idosa como pessoa responsável pelo domicílio, está um pouco abaixo da média do Brasil, mas 1/5 dos domicílios maranhenses tem uma pessoa idosa como pessoa responsável, tá? Então são números que a gente traz aqui para avaliar essa qualidade de vida dos idosos aqui no Maranhão e no Brasil. Ok, a gente vai para o intervalo agora. Envelhecer com qualidade de vida depende de muito mais do que atendimento médico. Garantir respeito, autonomia e proteção é um desafio que envolve toda a sociedade. No próximo bloco, vamos falar sobre os direitos da pessoa idosa e a atuação do poder público diante dessa nova realidade.
Os idosos representam uma parcela cada vez maior da população brasileira. Ao mesmo tempo, crescem os casos de violência, abandono, negligência e dificuldades de acesso a serviços essenciais. Neste bloco, discutiremos como fortalecer a rede de proteção e assegurar que os direitos previstos em lei sejam efetivamente cumpridos. Nesse bloco, a gente começa com a doutora Mariane, já puxando um dado, essa pergunta com um dado da informação do bloco passado do Reinaldo. Algumas cidades citadas por ele, como Cururupu, Guimarães, elas são cidades litorâneas, né? Logo, esse pessoal consome muito peixe. Tem alguma relação essa longevidade com o que se alimenta, doutora? Tem, sim. Aspectos individuais, né, e culturais, eles vão influenciar muito na longevidade. E aí, tanto em termos de... Nós estamos falando aqui de dados que falam do tempo de vida, né? Então, quem vive mais. Então, a nutrição é um pilar muito importante relacionado à longevidade. E quais são, assim, os detalhes dessa alimentação? Existe muita briga de dieta, que dieta faz bem, qual é a dieta boa, o que é bom para mim. Mas existem alguns pilares, né? A dieta rica em proteína. Então, o aumento de proteína é uma necessidade da pessoa idosa. Isso muda com o envelhecimento. O adulto tem uma necessidade menor, o idoso precisa de mais proteína por quilo de peso, né? A gente precisa de baixa ingesta de carboidratos, massas, açúcares nessa alimentação. A gente precisa fugir de alimentos artificiais e processados e ricos em temperos artificiais, né? A gente precisa de uma certa diminuição de calorias, né? Uma dieta com menos calorias. Então, excesso de caloria, coisas muito gordurosas, gorduras ruins, principalmente as gorduras vegetais. Então, a gente pode dizer que a pessoa do litoral, ela consome mais peixe, ela consome alimentos frescos, tá? Então, tem algumas... Quem já teve a oportunidade de estar no litoral maranhense pode comer um peixe fresco, um peixe assado, não precisa nem fritar, né? Ou peixe cozido. A gente tem o peixe maranhense, ele é bem leve no sentido de tempero, então, além de saboroso, ele é rico em proteína. E eu até acrescentaria nesse ritmo um sono, né? Dormir uma quantidade de tempo maior, ter uma dinâmica menos estressante. Eu não sei se fazem exercício físico... Desacelerar, né? Resistido, que seria um pilar essencial. Mas eu acho que esses pilares acabam contribuindo muito. Uma vida com menos estresse, um sono mais prolongado, porque podem dormir mais cedo, né? E alimentos que não são artificiais, alimentos naturais e ricos aí no peixe que a gente gosta, né? Doutora, mudando aqui da alimentação para a medicação, e pegando o dado do IBGE referente a analfabetismo, como é que o idoso analfabeto a senhora atende e ele se comporta em relação a tomar medicação no horário X, Y? Tem gente que apresenta essa dificuldade ainda? Sim, né? Então, eu não diria nem só os analfabetos, mas o idoso, a pessoa idosa de uma maneira geral, é preciso haver um tempo para gerenciar, para organizar essa receita. A gente costuma emitir alguns modelos de prescrição, e aí eu chamo a atenção aqui para o profissional de enfermagem ou um farmacêutico clínico que possa estar nessa equipe multidisciplinar, ou o próprio agente de saúde, porque a gente precisa lembrar que quem mais atende... Onde é que essas pessoas idosas do Maranhão são atendidas? A maioria delas é na atenção básica. Então, essa atenção básica, ela precisa estar preparada para esse paciente, né? Então, organizar... Muitas vezes a gente pode juntar as medicações, manhã, café, almoço, jantar, facilitar aquilo que realmente precisa ser em jejum, aquilo que não precisa, você tenta organizar por etapas do dia, associando a uma alimentação, de forma que a gente consiga organizar e simplificar esse entendimento, né? Por cores. A gente tem que ter cuidado com a conservação desses comprimidos. Tem umas caixas que você pode dividir para que aquilo não fique sujo, aquilo não fique muito tempo fora da embalagem. Mas os filhos precisam muitas vezes intervir, ou os sobrinhos, alguém que compreende melhor aquela orientação.
e dividir esses comprimidos e a gente organizando por etapas do dia, né? Para que facilite a ingestão dos comprimidos. Porque são vários problemas relacionados a isso, ao uso inadequado, o uso de uma medicação que era para ser à noite que dá sono, ou a medicação excessiva porque esqueceu. É lógico que a pessoa idosa que está com problemas de memória, problemas cognitivos, vai precisar de ajuda para tomar medicamentos. Né? É preciso ter uma saúde mental e cognitiva é uma função. Tomar medicamento de maneira adequada e correta e segura é uma função que ela pode ser perdida com o adoecimento. Inclusive, no início da demência de Alzheimer, a gente pode ter essa dificuldade. E pode ser um dos primeiros sinais de que aquela pessoa está com problema mental, né? Pode estar iniciando um quadro demencial. Medicamento exige um manejo muito adequado. Então, o paciente analfabeto pode ser, sim, orientado em horários específicos, em caixas, em cores, tá? E aí, assim, é lógico que o médico sozinho vai precisar de ajuda, sozinho vai ser mais difícil. Equipe multidisciplinar junto nessa educação, nesse ensinar como tomar os medicamentos. Doutor Coutrin, quais são as violações mais frequentes e que chegam aos ouvidos do Ministério Público em relação à violência contra a pessoa idosa e também contra a pessoa com deficiência e que também é idosa? Tá. Eu peguei antes de vir para cá, eu peguei uma estatística que hoje é mais confiável, que é da própria Defensoria, que ela faz um compilado. Que cada órgão de controle, às vezes, tem um seu e às vezes não se comunicam, às vezes essa violência ocorreu aqui também. Se você somar, vai dar um número que não é real. Então, a gente pega de que é a Defensoria, onde às vezes é a porta que mais tem os registros da violência, até mais do que a própria delegacia. Que a delegacia já é mais a violência física, mas ele não está registrado só a violência física. Tem a financeira, tem a psicológica, né? Tem a sexual, que às vezes o idoso tem vergonha de levar ao conhecimento de uma autoridade policial. Mas a campeã é a financeira. Se você pegar assim, metade é financeira. São pessoas que se apropriam dos recursos daquele idoso e ficam para si. Isso, quem são esses agressores? São os familiares. 90% dos que tem lá dos registros, eles, baseados na confiança, como eu disse antes, são familiares. Você, pai, mãe, avô, avó, você para dizer um não para um filho, para um neto, é difícil. Sim. Então, às vezes, na época que eu estava à frente do idoso, eu vi a casa assim, aí ele chegou e disse: mamãe, para pegar esse sol quente, para ir ao banco, pegar seu dinheirinho, correndo risco de cair, e passe seu cartão, sua senha. Pronto, acabou. Quando se espanta, é só dívida, empréstimos. Mas eu não fiz. E às vezes era enganado com a própria reconhecimento facial que o filho fez, eles mostram, mas está aqui. Então, essa financeira é campeã. Em segundo lugar, vem a psicológica. Mas o que é a violência psicológica? A mais comum dentre as violências psicológicas que ocorre é o insulto. Esse velho besta, o que você ainda sabe sobre ser ultrapassado? Ou então numa conversa, num bate-papo, quando você vai querer dar a sua opinião, ninguém quer te ouvir, atravessam conversas. Você começa a se sentir excluído, ou se sentir, como muitos me disseram, um lixo, ou um sofá velho, que muitos gostam de dizer, uma geladeira que deixou de ser utilizada. E isso leva ao que o Reinaldo estava conversando aqui antes de entrar o programa no ar, a dados da depressão muito forte. Na pessoa idosa, da pessoa idosa. Então, às vezes, começou lá dentro da casa, que também, às vezes, precisa, a doutora pode tocar muito nisso, que a solidão não significa que você esteja sozinho. Você pode estar cheio de pessoas e você está se sentindo só, que é justamente esses fatores de violência psicológica. Em raríssimos casos, sexual. Eu, na época, peguei alguns casos de violência de vizinhos contra idosos que já estavam demenciados. Deixa que eu cuido. E com pessoas que desconfiavam e colocavam a imagem do celular para você filmar, você fica, assim, assustado. Horrorizado. Horrorizado com o que você vê.
Então, assim, se tiver que fazer um recorte, ela ainda continua, que é essa violência financeira, em seguida psicológica e, claro, a violência física, que é o tapa, puxão de cabelo, o empurrão. Esse sempre existia. Queria chamar a atenção para um tipo de violência que tem a ver com o etarismo, né? Sim. Do Coutrin, de duas realidades. Instituições financeiras, Sim. em que a pessoa idosa vai acompanhado de alguém para resolver um problema e o atendente, o funcionário do banco, se dirige somente ao acompanhante. Sim. Então, eu já tive casos, vários casos, em que a pessoa do banco se dirige ao acompanhante. E é preciso, não, você vai falar com o dono da conta. O dono da conta é essa pessoa aqui, Sim. é o seu fulano. Pode falar com ele que ele que resolve. E isso acontece muito em ambiente hospitalar, em atendimentos de saúde. A gente está lá no consultório, na mesa, na emergência, e o profissional de saúde se dirige ao acompanhante e não ao paciente, seja ele deitado, ele sentado, a maneira como ele se apresentar. Tentar se certificar se ele está entendendo, se ele é um paciente lúcido, entender. Simplesmente se vira para o acompanhante para falar um resultado, fazer perguntas, como se ele não existisse. Então, o relato dos pacientes de como se sentem desrespeitados é muito forte, né? Então, essa violência, é diária, tá? E a gente faz um exercício, né? Então, primeiro aqui no consultório o senhor vai falar, a senhora fala, depois o filho, a filha complementam. Então, é comum ao amar ou ao querer cuidar, não conseguir respeitar a autonomia da pessoa idosa, né? E para isso ser preservado, depois a gente pode aprofundar mais sobre isso, sobre que medidas pessoais, individuais, nós estamos falando muito do coletivo, ainda tem muita coisa para falar, mas essa preservação da saúde mental, da capacidade cognitiva é essencial para o envelhecimento bem-sucedido. Quando isso é perdido, alguém vai ter que gerir por você. E nesse caminho ainda tem o problema do etarismo, as violências institucionais, dos profissionais de saúde e de maneira geral, que querem ignorar a pessoa idosa que está perfeitamente capaz de decidir. Reinaldo, você tem dados interessantes também sobre a saúde mental de pessoas idosas. Teve uma publicação tratando sobre isso. Nós, a sociedade em si, os municípios e o Estado estão preparados com suporte para atender essa demanda que está vindo de saúde pública, mas principalmente de saúde mental? Vamos lá. Como é que é? Nós aqui trouxemos números, né, para o debate, né? Então, o que eu posso fazer aqui eu posso citar aqui, no que diz respeito a políticas públicas, tá? Tem uma pesquisa do IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais, que nós apelidamos carinhosamente no nosso ambiente de trabalho de Munique, onde a gente tira um retrato da administração pública. E eu estava olhando a Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2023, tá? Onde houve uma investigação específica voltada para assistência social. E eu estava olhando lá o número, saber dos municípios, né? Você aplica um questionário nos municípios, nas prefeituras, né? Então, se aquele município tinha algum serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, tá? Então, no Brasil, 40,1% dos domicílios acusaram que tinha essa política. Política é esse serviço de proteção de média complexidade. Aí é preciso ir lá na pesquisa para saber o que está se entendendo como média complexidade. No Maranhão, 33,2% dos municípios. Então, não estamos tão distante da média do Brasil. Quando a gente vai analisar do ponto de vista da alta complexidade, que eu imagino, assistência à saúde, para quem não conhece, existe desde 2015 um programa Melhor em Casa, que é o federal com os municípios, né, que faz, em que a pessoa tem assistência no seu domicílio. Vamos lá, apenas 6 municípios do Maranhão, em 2023, apontaram que tinha esse serviço, né, de proteção social básica no domicílio voltado para idosos, pessoas com deficiência e suas famílias. 6 era o menor percentual de domicílios dentre as 26 unidades da federação, tirando o Distrito Federal, tá?
que é só o Distrito Federal, né? Só aqueles que têm municípios. Então, o Maranhão tinha um menor percentual. Então, é algo para a gente olhar com cuidado. Aí nós vamos para uma outra estatística, só para fomentar o debate, que é sobre saúde mental. Tá? A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, o IBGE está em campo realizando uma nova Pesquisa Nacional de Saúde, importante. Pesquisa essa está em campo até outubro. E a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 apontou um seguinte quadro: pessoas com diagnóstico de depressão dada por um profissional de saúde. Então, no Brasil, 10,2% da população de 18 anos ou mais de idade. No Maranhão, 5,4%. Mas o que chama a atenção é que, olhando por faixa de idade, o maior percentual é entre pessoas de 65 e 74 anos de idade. Está acima da média do Estado. Isso também, quando a gente olha para o Brasil, por faixa de idade, 18 a 29, 30 a 59, 60 a 64, 65 a 74 anos de idade, 75 ou mais, o maior percentual é entre 60 e 64 anos de idade. Com diagnóstico, né, 13,2% dessas pessoas têm um diagnóstico de depressão dado por um profissional de saúde. Mas se a gente for olhar os dados, cruzando os dados do DataSUS, Sistema de Informações de Mortalidade, com projeção de população, taxa de suicídio. E esse dado é importante para acompanhar a meta 3 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que é saúde e bem-estar. E essa meta, a ideia é assegurar a proteção, o bem-estar para todas as idades. Então, fala lá sobre a taxa de suicídio. Quando a gente pega a taxa de suicídio em geral, que é número a cada 100 mil, por faixa de idade, e a gente pega as faixas de idade da população idosa, tá? No caso do Maranhão, excetuando 70 a 74 anos, todas as faixas de idade, 60 a 64, 65 a 69, 80 a mais, está acima da média da taxa de suicídio. Então, são números que também provocam, suscitam o debate e certamente a necessidade de termos políticas voltadas para essa população. Que a proteção começa na família, mas passa pela sociedade civil como um todo e certamente pelo Estado. Tá? E essa questão do suicídio de pessoas idosas é algo que já aflige algumas regiões do planeta. Um debate sério. Coreia do Sul, região rural da China, o leste europeu, os Estados Unidos, o Chile, a Suíça e alguns países da Europa Ocidental, como Portugal e França. Ok, a gente vai para mais um intervalo. Os desafios do presente exigem planejamento para o futuro. Preparar o Maranhão para uma população cada vez mais longeva passa por decisões tomadas agora. No último bloco, vamos discutir quais caminhos podem garantir um envelhecimento mais digno, saudável e sustentável para as próximas gerações. O envelhecimento da população deve ser encarado como uma conquista da sociedade, mas também como um compromisso permanente do Estado e da população. Nesta reta final do programa, vamos refletir sobre as soluções, os investimentos e as mudanças necessárias para que viver mais também signifique viver melhor. Doutor Coutrin, o que precisa sair do papel para que as coisas funcionem melhor? Bom, eu diria que hoje o que é mais importante e o que é mais preocupante, eu vou citar duas políticas que são importantíssimas e que já está causando grande preocupação a todo mundo. A primeira são o que nós chamamos de instituição de longa permanência para pessoas idosas, ILPIs. Nós temos uma população que está sendo abandonada ou nos hospitais, ou viraram pessoas em situação de rua.
que buscam abrigamento nas LPIs públicas e nós não temos mais vagas. Por quê? Porque nós só temos 7 no Maranhão inteiro. Estadual nós temos uma, que é o Solar do Outono, com 40 vagas. Geralmente quando se fala número de vagas, metade homens, metade mulheres, porque a maioria dos ocupantes são mulheres. As mulheres vivem mais do que os homens, né? Então, no município de São Luís temos uma com 20 vagas, que agora está se lutando para mudar o espaço para se adaptar melhor. E o restante espalhadas pelo interior do Maranhão. Na fila, falei com o diretor do Solar do Outono, o Glesso, na fila de espera do Solar do Outono tem 154 idosos. 154. E cresce cada dia, né? Aí tem um outro detalhe. Você vê como, se tivesse que nomear agora, urgente, porque os idosos, dependendo da sua autonomia e independência, né, eles são classificados por categorias. Categoria 1, 2 e 3 é é aquele que consegue fazer suas atividades diárias com plena independência. Ele toma banho sozinho, ele come sozinho, ele decide as coisas dele sozinho, porque ela colocou bem, ele vai ao banco, ele vai ao hospital, ele fala tudo. Não precisa de auxílio de quase ninguém. E tem um grau 2 que precisa de auxílio de alguém. No mínimo 2 ou 3 pessoas, a gente cita sempre como exemplo o cadeirante. E tem um grau 3, que é onde está o grande problema, é aquele que está acamado. Foi citado aqui os casos dos demenciados, principalmente o Alzheimer se conhecia, que é o mais flagrante. Sim. O único local que recebe as pessoas que já estão com demência são as públicas. O único, porque o demenciado ele precisa de maqueiro 24 horas, precisa de enfermeiro 24 horas, o custo se eleva. Então, as privadas, olha só, e as filantrópicas então deixaram de receber, a não ser que a pessoa fique demenciada depois que já está lá dentro abrigada. Porque ele disse assim, a gente vive de doação, e as doações caíram para este público. Então aqui nós temos o asilo que tinha 30 e poucos idosos, hoje já tem menos de 20. Lá do idoso? Lá do idoso. Então, hoje, se você chegar lá no Solar do Outono, 40% dos que estão lá são grau 3. Então, se tivesse que fazer uma política, essa seria uma urgente. Tem um outro fator, que se chama território. Todos nós somos territoriais, ou seja, nós temos os nossos espaços, nós mesmos, nossa cama, nosso quarto, nosso banheiro. Sim. O que minha mãe chamava de quisilha, não é? Você tem até sua toalha, seu jeitão, aquela roupa velha, porque você está adaptado àquele ambiente, que está no interior e viveu o tempo todo com seu peixinho frito, a sua vizinhança, o bate-papo, o vento. E às vezes a pessoa, ele foi abandonado, todos os vínculos familiares foram rompidos, ele começou a perder as referências dele, aí você tira essa pessoa lá do interior e traz para cá. Aí você está cometendo uma violência gigantesca contra essa pessoa, que a doutora falou na violência institucional, que eu não quis tocar porque ela é gigantesca. Então, essa política é outra. Qual é a política de amortecedor também que seria interessante? Os centros de referência. Nós não temos nenhum centro de referência, que essa é a batalha. Enquanto agora eu reassumi a coordenação do centro de apoio, nós já estamos trabalhando, já fizemos algumas reuniões. Nós precisamos dos centros de referência. Centro de referência, ao contrário da LPI, a pessoa não tem que ficar lá dormindo, mas ele passa o dia. Lá ele tem alimentação, centro de convivência, né? É tipo um centro de convivência, Isso. Diferente um pouco do CAISI, mas é mais ou menos parecido. Por exemplo, São Paulo tem mais de 60. Outros estados têm, mas São Luís, que é a capital, e no Maranhão inteiro não tem lugar, município nenhum. Mas já seria uma forma de o poder público diminuir os custos do poder público com a LPI. Sim. Seria um amortecedor. Então, como eu falei no início aqui, já encerrando a minha fala, eu só fixei nessas duas políticas, sem tocar na saúde, porque senão vai ser um debate aqui longuíssimo. Essas duas políticas são urgentes. São urgentes, nós estamos trabalhando para que minimamente comece a se fazer algo. Se fale, por exemplo, e mais uma vez esse espaço aqui é importante para isso. Se está se falando sobre isso,
Nós estamos uma casa de parlamentares, e o parlamento é para se parlar, né? Para se falar, para se cobrar, para se propor soluções. Então, nós estamos no local certo. Perfeito. E que se propaga, eu tenho certeza que esse momento aqui vai se propagar. Reinaldo, que decisões precisam ser tomadas para que o envelhecimento não seja um problema Olha, para todo mundo, né? respondendo pelo IBGE, né, Sim, que sim, traz sim. os números, Com né, as certeza. estatísticas. O criador do IBGE tem uma frase que é uma espécie de mantra, né, da institucional. Né? Então, quando o IBGE foi criado, no seu discurso, em 29 de maio de 1936, ele cunhou uma frase que você vai encontrar em algumas repartições do IBGE, que é: faça o Brasil a estatística que deve ter e a estatística fará o Brasil como deve ser. Sim. Né? Então, ele acreditava muito nas estatísticas, mas as estatísticas, elas podem muito, mas não podem tudo. Eu costumo dizer que a realidade, ela é mais extravagante do que qualquer número. A realidade é muito mais complexa do que qualquer número. A gente tenta, através dos números, mostrar uma realidade. Não é a letra fria Então, da quando lei, eu né, doutor digo Coutinho? aqui que nós somos... aqui no Maranhão, nós temos 220 mil pessoas idosas com deficiência, que é um número. Mas a doutora Mariane, o doutor Coutrin, ao receber os casos, né, eles olham aquilo na sua concretude. Isso aqui é uma coisa meio abstrata. E, às vezes, cada caso requer uma solução específica e tem soluções muito difíceis. Que ela, como médica, ele, como promotor, diz assim: eu só posso ir até aqui, até onde, se eu posso ir além. E aí você precisa dessa coisa chamada Estado, essa coisa chamada contrato social. Como proteger aquela pessoa? Que você olha dentro da limitação, do gabinete dele, do consultório dela, assim: eu não tenho como ir além, gente, mas sei que precisa de uma alternativa. Então, os números aqui estão frios. A doutora falou ainda há pouco, quando eu falei da questão dos idosos que não sabem ler e escrever, e ela falou sobre exclusão digital. O Maranhão avançou muito no acesso à internet por parte dos idosos. Éramos 55 mil pessoas de 60 anos ou mais de idosos que acessavam a internet, já pulamos para 619 mil, um crescimento em 10 anos de 1000% aqui no Maranhão. Certamente a pandemia acabou estimulando, acelerando, né, esse acesso. Então, 2/3 dos nossos idosos acessaram a internet. Tá? Mas, certamente, tem limitação. Né? Tem limitação. Eu, particularmente, quando o Banco do Brasil, com seu aplicativo, ou o Solgov, mexe em alguma coisa ali, isso, gente, você encontra uma barreira. Eu citei ainda há pouco o filme, Daniel Blake, é isso. Olha, entra na internet e a pessoa não tinha a educação digital necessária para resolver parte dos seus problemas e dos seus dramas. Puxando um pouco esse assunto aí, eu também sou advogado e trabalho muito com direito previdenciário no interior. Né? A pessoa, o trabalhador rural, o pescador ou quem precise de serviço do INSS, às vezes vai pegar uma senha lá, né, uma senha provisória para poder instalar o aplicativo, e a pessoa sequer tem celular. Né? É uma realidade completamente diferente da nossa aqui, e se faz uma publicação como se fosse, às vezes, fácil. Né? E não é fácil, às vezes não tem nem acesso. A pessoa não tem nem o que se alimentar direito, né? Não tem internet, não tem um aparelho para... E para fechar aqui a minha fala, rapidamente, trazendo uma estatística do IBGE, que certamente... eu falei da MUNIC, Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Né? E em 2023, um dos suplementos foi sobre assistência social. Aí eu trouxe um número aqui, que eu não sei se isso está... se confrontando com a realidade concreta, mas isso foi resposta da própria prefeitura, das próprias prefeituras. Saber se tinha alguma proteção, um serviço de proteção social básica, tipo um serviço de convivência. Sim. E o percentual do Maranhão, de prefeitura que responderam que tem, foi alto. Então, saber que serviço de convivência é esse... Tá? A pesquisa aponta quais foram as prefeituras que disseram que tem
para saber se efetivamente esse serviço de convivência que eles responderam está adequado a uma, de fato, melhor qualidade de vida dos nossos idosos. Esse é o desafio. Só puxando aqui, eu tenho um escritório ao lado de um centro de convivência como esse daí, mas só funciona de fachada, não tem atividade nenhuma. Porque, só um detalhe. É só o nome. As escolas que foram construídas muito, que foi uma grande conquista da década de 90 e do início do século XXI, a universalização ao ensino básico. Então, no interior do Maranhão, se construíram muitas escolas, até em pequenos povoados e tal. Algumas dessas unidades estão ficando ociosas. Bem, se elas estão ficando ociosas, vamos usar. De que forma? De repente, centro de convivência. Uma sala dessa para a convivência. Nós precisamos melhorar nossas praças nos grandes centros urbanos, como forma de encontro de pessoas, né, idosas, enfim. Tem muito que ser feito, né? E precisamos, de fato, avançar. E aquilo que o IBGE é a sua missão, tá? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da realidade para o exercício da cidadania. E as estatísticas, efetivamente, que o IBGE traz em busca da cidadania para todas as pessoas, independente da idade. Dona Mariane, qual o conselho você daria para quem está nessa faixa dos 30, 40, 50 anos para envelhecer com mais qualidade de vida e ter uma velhice mais tranquila e saudável? Existe toda uma preocupação coletiva, né? E vem falando sobre isso aqui, teriam muitas mais sugestões para a gente dar. Então, realmente, saúde, ela tem que ter essa dimensão global, coletiva, mas especialmente individual. E, realmente, a educação em saúde, ela é poderosa. Então, esse conhecimento sobre saúde e envelhecimento, ele precisa chegar às pessoas. Porque essa mentalidade para a longevidade precisa acontecer, porque vai exigir o esforço de cada um, né? Então, o exercício físico é fácil? Não é fácil. É fácil mudar uma coisa que você nunca fez? Eu nunca desisto, tá? Mas eu sempre vou estar ali nos meus programas de acompanhamento, na minha orientação médica. Então, qual é o melhor? Qual é o possível que você pode fazer? Com qual regularidade? Comece, né? Então, o segredo é exercício que faz força, exercício aeróbico junto com o exercício que faz força. Porque a gente precisa ganhar massa muscular e força, equilíbrio, mas precisa ganhar uma capacidade, que a gente chama o VO2, uma capacidade aeróbica, uma capacidade cardiopulmonar. E isso vai resultar em, não estou falando só de ganhar anos, mas ganhar qualidade de vida nesse tempo. Porque vocês estão vendo que a realidade não está favorável para alguém cuidar de mim aos 80 anos. Eu tenho só 2 filhos, tá? Então, eu não sei como é que vai ser isso. Será que vai ter uma LTI para mim? Como é que vai ser essa história? Mas doutora, o exercício é um pilar. Em 2070, a gente vai ter tantas pessoas de 80 anos ou mais de idade, quanto pessoas de 0 a 14 anos. O quantitativo de pessoas de 80 anos de mais de idade vai ser igual a de 0 a 14 anos, de 80 anos ou mais de idade. Então, assim, a realidade de quem vai cuidar de mim é uma pergunta que eu tenho que fazer agora. Outro pilar, alimentação, a gente falou um pouco. Dieta rica em proteína, tem casos que não pode, alguns problemas renais, mas, em geral, rica em proteína, pobre em açúcar e carboidrato, não só açúcar, carboidrato, massas. Fast food, gente, coisas raras, excesso de álcool não, e uma alimentação mais saudável, mais artesanal, né? Saúde mental, o propósito de vida, que é algo que pode ser avaliado, é avaliado em pesquisas como espiritualidade, positividade, otimismo, gratidão, perdão, tem muitas coisas aí que contribuem para um propósito de vida, aumenta a nossa expectativa de vida, né? Quer dizer, a maneira como você joga o lixo emocional fora e vai seguindo a vida com resiliência. Eu tento falar sobre isso, a gente sempre relaciona, então, o propósito de vida está relacionado com o aumento do tempo de vida, e vai significar saúde mental. E lembrar dos 4 cavaleiros. Aí também tem as questões financeiras, é preciso ter uma gestão financeira para que você possa ter um mínimo de qualidade na velhice, ou uma previdência, contribuir com essa previdência, um trabalho formal,
um negócio, guardar recursos para esse momento. E um outro aspecto, né? As relações que você constrói, as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Então, o envelhecimento tem várias estratégias. E não esquecer dos 4 cavaleiros. A gente pode dizer que são os 4 cavaleiros que fala aqui, um livro que eu recomendo, tá? E vai dar dicas práticas, desconstruindo um pouco saúde. Lembrem dos 4 cavaleiros: diabetes, doença cardiovascular, câncer e demência. São os 4 cavaleiros do Apocalipse para o envelhecimento ruim. Então, as nossas estratégias precisam manejar e tentar adiar e tentar evitar essas 4 grandes doenças. Gente, Só acrescentando procurar uma geriatra. Muito bom. Perfeito. Procurar um geriatra. gente, queria agradecer a participação de todos vocês aqui. A gente vai para as considerações finais. Doutor Coutrinho, começa com o senhor. Bom, agradecendo mais uma vez o convite a vocês, Mael, excelente debate. Muito bom. Doutor Reinaldo, doutora Mariane, excelente esse aprendizado aqui de todos nós, a quem nos está assistindo, a todos que nos ajudaram que esse programa pudesse ser feito. E a mensagem que eu posso dizer assim, em considerações finais, é que envelhecer é uma bênção, né? Quem conseguir chegar ao envelhecimento é porque venceu várias etapas na sua vida. Não fique triste porque envelheceu, né? Não fique triste porque você chegou a essa etapa da vida, como acabou de ser dito aqui. Aproveite o melhor da vida, em cada etapa que você alcance. Olhe como um vitorioso. As lutas, os desafios vão continuar, mas veja isso como uma conquista e não como uma derrota, nada como um peso. Seja vitorioso. E lembre-se, você é o principal. Cuide de você, não espere por ninguém. Muito Reinaldo. obrigado. Bem, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa mesa, conversar aqui com o doutor Coutrinho, com a doutora Mariane, e num palco que é um palco, né, da TV Assembleia, que aqui nós estamos conversando com os legisladores, fazedores de leis, né? Sim. Então, certamente é um ambiente bem interessante para discutir a questão do envelhecimento da população brasileira e mais especificamente da população maranhense. A gente sabe que é um desafio em outras partes do mundo e é um desafio para nós. Nós ainda não estamos naquela situação de alguns países, como já citados aqui, o caso do Japão, o caso da Bulgária, o caso de Portugal, o caso da Itália, que tem 24% da sua população, Bulgária, Itália e Portugal, pessoas de 65 anos ou mais de idade. Finlândia está em cerca de 21%. A situação ainda não chegou a esse ponto, mas é importante a gente sempre se precaver. As famílias, a sociedade civil e os poderes constituídos. É necessário garantir qualidade de vida, né, cidadania para todos, independente da idade. Então, o que o IBGE pode fazer é continuar produzindo estatísticas para suscitar, provocar políticas públicas e o debate no seio da sociedade. Obrigado, doutora Mariane. Realmente agradecer o convite, por trazer esse tema tão relevante para a mesa, para a discussão, né? E obrigada aprendi tanta coisa hoje. Então, você que é uma pessoa individualmente, você que trabalha no serviço público ou você que tem uma empresa, né, que é uma instituição privada, todos nós somos responsáveis por esse processo. Não há ninguém que não vá ser influenciado ou afetado de alguma forma pelo envelhecimento maranhense e brasileiro. Então, é um momento de discutir, é um momento de refletir sobre isso e estamos aqui para outras discussões, para ideias, né? E do ponto de vista individual, pense sobre isso. Qual envelhecimento você quer ter? Um envelhecimento que você vai passar muito tempo dependente, doente e com um sofrimento maior até a sua morte, porque esse processo é inerente ao ser humano? Ou você quer viver ativamente, produzir, estar lúcido, estar independente até o momento que Deus permitir? Então, é uma escolha, muitas vezes é uma escolha. E a gente é possível, sim, fazer muita coisa pelo nosso envelhecimento. Mais uma vez, obrigado a todos.
O aumento da expectativa de vida é uma das maiores conquistas da humanidade. O grande desafio agora é transformar esses anos a mais em anos de qualidade, autonomia e respeito. O Contraplano de hoje foi produzido e dirigido pela jornalista Márcia Macieira. Agradeço a presença dos nossos convidados e a sua companhia. Até o próximo Contraplano.